Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Eu sou Maria Clara Leite e te convido a acompanhar o nosso programa de entrevistas com assuntos importantes para o nosso dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre saúde. Você tem se cuidado? Sabe qual é a importância de olhar para si, cuidar da alimentação e praticar atividades físicas? Para saber como criar hábitos saudáveis, eu converso com uma médica especialista em nutrologia. Agora, no Análise Direta. Seja muito bem-vindo ao Análise Direta, o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, transmitido para todo o Brasil pela Hit TV e mais 191 países pelo canal 1 Europa. No programa de hoje eu recebo a médica especialista em nutrologia, a doutora Júlia Andrade. Muito obrigada pela tua presença. Olá, eu que agradeço o convite. Muito obrigada, espero ajudar e contribuir. Tá certo. Doutora, nós vamos começar falando sobre obesidade, um problema em crescimento no Brasil. Segundo dados da pesquisa Covitel 2023, atualmente 57% dos brasileiros estão com excesso de peso. É mais da metade da população. O índice chega a 68% na faixa etária entre 45 e 54 anos e já está em 40% entre os jovens com idades entre 18 e 24 anos. Doutora, o brasileiro tem se alimentado muito mal, é isso? Infelizmente, Maria Clara, é um padrão que a gente vem observando de os brasileiros se alimentarem muito mal, principalmente pela falta de tempo, recorrendo a alimentos bastante industrializados, que são de fácil acesso, fast foods, e esses alimentos, em geral, são muito calóricos. Tem bastante quantidade de açúcar, de gordura, e isso faz com que o acúmulo de peso seja muito mais fácil. Então, a gente pode colocar aí que os alimentos industrializados são aí os grandes vilões, né? Mas também tem a questão da falta de tempo, né, doutora? As pessoas dão essa desculpa, né? A gente não tem tempo e acaba indo naquele industrializado que é mais rápido, é mais prático, mas tem que fugir disso. Tem uma crença de que comer saudável é demorado, demanda muito cuidado ali na cozinha, na compra do supermercado, mas um certo destino de tempo para isso, com certeza, vai contribuir para a pessoa se organizar ali ao longo da semana. Alimentos industrializados são, sim, de fácil acesso, mas pensando em saúde não seria a melhor opção. Mas no supermercado até temos hoje um aumento de alimentos que são industrializados, que são até bons. Alguns tipos de iogurtes, muitos supermercados já até oferecem aquelas porções de frutas e verduras ali de mais fácil preparo, né? Então, a gente, com uma vontade, né, de se cuidar, dá para tentar pegar opções mais fáceis. Mas tem gente, doutora, que diz que comer saudável custa caro. É verdade isso? Dá pra gente tirar esse mito das pessoas? Com toda certeza. Quando falamos em alimentação saudável, muitas pessoas já pensam, qual suplemento eu vou comprar? O que eu tenho que tomar? Tem algum remédio para isso? E não, quando falamos em alimentação saudável, falamos basicamente em comida de verdade. Fruta, verdura, um arroz, uma batata, tentar fugir realmente do que é açúcar refinado, do que tem muita farinha, que é o glúten, o trigo. Então, é fácil da gente pensar que se você comer um ovo, uma banana e uma fatia de pão no café da manhã, não é tão caro e é fácil de preparar e é saudável. Então, é mais você procurar entender o que é realmente saudável e prático do que ficar procurando alternativas que são realmente mais caras. É isso, e a gente sabe que os produtos integrais também costumam ser mais saudáveis. Mas o que é realmente integral? Já faz quase um ano que a nova rotulagem dos alimentos integrais passou a ser obrigatória aqui no Brasil. Antes das novas regras da Anvisa, não existia uma legislação específica
que definisse de forma clara o que caracterizava um alimento como integral ou não. Só que muita gente ainda nem sabe o que mudou. Eu fiz uma reportagem sobre o tema esses dias e nós vamos exibir aqui agora para introduzir esse assunto. Vamos ver. Depois de um ano, muita gente ainda nem sabe o que mudou. Você sabe que mudança foi essa? Não, não tenho ideia. Eu nunca reparei nisso. Longe das prateleiras dos supermercados, fica difícil lembrar, mesmo que a compra tenha sido recente. Essa semana mesmo eu comprei, porque eu só como pão integral. Você lembra o que estava escrito ou a informação que estava contida antes da palavra integral? Como todo bom brasileiro, a gente não lê nada. A gente compra o pão, come e o resto a gente deixa para lá. Só que o resto esquecido é justamente o que hoje determina se um alimento é mesmo integral ou não. Em abril do ano passado, entrou em vigor a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece que para a palavra integral ser impressa na embalagem, é preciso que o produto tenha, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. E essa porcentagem tem de estar em destaque no rótulo. Antes da regra, não existia legislação sobre o tema. Então, vinha assim, farinha branca, a porcentagem de 70% e a farinha integral 30%. E aí, essa farinha integral, ela não era 100% integral também. Então, isso confundia demais. Eu achava que estava comendo um pão 100% integral, mas não era. Tinha uma porcentagem de farinha muito maior branca do que a integral. Depois que a norma entrou em vigor, esta marca, por exemplo, precisou alterar o rótulo. Mudou de 100% integral para 100% natural. E você, sabe quais são os ingredientes que um produto precisa conter para ser considerado integral? Não, eu compro, vou lá e compro, como, quando o dinheiro dá, que é um pãozinho mais caro, e amém. Os alimentos integrais são formados por grãos e cereais que não sofreram refinamento. Isso significa que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O produto, quando ele é integral, salvo algumas dietas, aí a gente fala de dietas para pessoas mais especiais, ele é muito mais aproveitado pelo organismo pela manipulação, que ele sofreu menos, então ele contém mais nutrientes, vai demorar mais tempo no meu corpo para ser absorvido. Eu vou ter compulsão alimentar, porque eu acabo tendo mais saciedade por muito mais tempo. Além dos pães, torradas, bolachas, a norma também vale para as massas alimentícias como o macarrão. Porém, devido às dificuldades de adequação desses produtos, eles tiveram um prazo maior para se adaptar. A resolução não se aplica à farinha integral ou outros produtos exclusivamente integrais, como o arroz. Tudo que for manipulado vai ter que ter. Então, tudo que a indústria manipula vai ter que ter a tabela já agora no novo protocolo. O que não sofre, como o arroz, essa manipulação, não precisa. Claro, vai seguir uma regra, porque tudo tem regra, então vai seguir uma regra, mas já não é essa porcentagem. Descumprir a resolução da Anvisa constitui infração sanitária, sujeita a penalidades como advertência, multa, interdição de produtos e até cancelamento de alvará. Agora, ciente da norma, a dona Silvia, que também não tinha percebido a mudança, diz que vai prestar mais atenção. Vou ficar mais atenta. Para comer integral de verdade. De verdade, isso é. É isso aí, doutora. E aí? O que você me diz sobre esses produtos integrais industrializados? São realmente saudáveis? São ótimas opções, principalmente pela praticidade. O que temos que ter em mente é que não é porque é integral que pode ser comido em grande quantidade. Embora seja integral, tenha maior quantidade de fibras, então pensando em digestão, em saciedade, vai ser melhor e até para o funcionamento do intestino, mas eles também têm suas calorias. E algo nessa nova legislação que melhorou muito para quem vai comprar é poder comparar
o mesmo produto. Então, um saco de pão, por exemplo, agora lá tem a porção, mas tem para 100 gramas. Então, você consegue comparar realmente se em 100 gramas de uma marca ou de outra, qual que tem mais fibra, qual que tem mais açúcar, qual que tem mais gordura e qual que tem mais ou menos calorias. O que é muito vantajoso principalmente para a nossa população, que grande parte está em processo de emagrecimento ou pensa sempre ali em querer perder peso. É verdade, mas eu já ouvi dizer, inclusive, doutora, que aquele pãozinho da padaria, né, o pão francês, sim, aquele pãozinho que todo brasileiro ama, né, eu mesma amo demais, né, acaba sendo melhor até que determinados pães, né, de forma que são ali classificados como integrais devido aos conservantes. É verdade isso? Isso tudo depende da marca, do que tem lá na lista de ingredientes, por isso que é um hábito que todo brasileiro tem que ter, de aprender a ler os rótulos, ver o que são os ingredientes e a partir do momento que você leu, aprendeu sobre determinado produto, você passa a consumir determinadas marcas e aí fica mais fácil a compra do supermercado. Porque realmente, quando você pensa no pão lá da padaria, ele tem menos conservantes. Ele vai ter a farinha de trigo normal e o açúcar, mas não tem aquela quantidade de conservantes que o industrializado tem. Se você gosta muito do pãozinho francês da padaria, que você tente comer pelo menos com uma proteína junto, que vai ter o efeito também de saciedade. Por exemplo, um ovo mexido, um patezinho de atum ou um franguinho desfiado. Só não recomendo usar só o pão lá com uma manteiga ou um requeijão. É isso. Então, vai aí do recheio, né? O pão, ele não é tão gordo assim, sim, depende do recheio. E tudo é a quantidade. Não existe um alimento que é proibido na vida. Não temos essa... A gente tem que se educar em relação à quantidade dos alimentos. A gente sempre tem uma brincadeira, que você pode até comer, mas não pode comer tudo, tá? Doutora, quando eu fiz essa reportagem sobre os produtos industrializados integrais, tinha ali alguns sucos, né, com uma palavra integral sem a porcentagem, tá correto? Não tá. Se você está tomando um suco e acha que ele é integral, ou seja, que é 100% suco, tem que estar lá descrito que é 100% um suco, principalmente o suco de uva. E muitos não são. São apenas concentrados de suco, mas é 20%, 30% de suco natural só. Então, a regra também vale para os sucos. Para os sucos. Porque isso, nem todos ali estavam com essa porcentagem. Ainda tem o tempo, né, que eles teriam que todas as marcas se readequarem, mas acredito que em breve já vai ser algo bem estabelecido aí. Tá certo, mas tem muitas dicas, né, para as pessoas que querem emagrecer. Com certeza. A gente começou esse bloco aqui falando sobre obesidade, né, e a doutora com certeza tem dicas para quem quer emagrecer, vai falar de comida, vai falar de água, vai falar de sono já no próximo bloco, porque agora nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos, não sai daí não. Já estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje estamos falando sobre a importância de cuidar de si com uma boa alimentação e também com a prática de atividades físicas. Nossa convidada é a médica especialista em nutrologia, Júlia Andrade. E eu já começo esse bloco, Júlia, questionando aí sobre uma diferença que muita gente tem dúvida, sobre a diferença de nutricionista para nutróloga. Ah, sim. É bem comum mesmo, até o nome, né, em si. Mas nutricionista, ela é uma profissional responsável por fazer, principalmente, o planejamento alimentar dos pacientes e ela faz uma faculdade de nutrição. O nutrólogo, ele é um médico que tem como especialidade a nutrologia. Dentro da nutrologia, nós, como médicos, vamos avaliar as que a gente chama de condições nutroneurometabólicas, ou seja, o que os nutrientes vão fazer com a nossa saúde. Então, com certeza, também relacionado à obesidade, que hoje é uma das maiores demandas aí do médico nutrólogo. Ok, é só para a gente tirar essa dúvida mesmo, né? Porque a gente sabe que tem muita gente que acaba tendo essa dúvida, né? Eu mesma já tinha feito essa pergunta antes e já tinha me esquecido e refiz
para relembrar e também para que o pessoal de casa possa ficar sabendo, né? E agora, voltando a falar sobre alimentação saudável, eu gostaria de saber, tem hora certa para comer? Sim, tem hora certa para comer. Nós sabemos que o nosso corpo, o nosso metabolismo, tende a metabolizar melhor os nutrientes, os carboidratos, as gorduras durante o dia. Tá? É o que a gente chama de ciclo circadiano, por isso que de dia os nossos hormônios que estão em alta são uns, à noite são outros. Então, se você vai comer uma porção maior, por exemplo, mais calórica, que seja ingerida pela manhã, no almoço. À noite, nosso metabolismo já não é o mesmo, os hormônios já começam a mudar e, por isso, o tipo de alimentação escolhida para a noite também deve ser diferenciado em relação ao restante do dia. Se comer muito à noite, engorda. Assim, o engordar significa que você vai comer mais ao longo do dia do que o que você vai gastar de calorias. Então, você come mais do que o que você gasta. Mas pensando que à noite o metabolismo é mais difícil, se você comer muito, principalmente mais carboidratos à noite, tende a ter mais facilidade para acumular gordura, tá? Por isso que às vezes as pessoas ficam o dia inteiro sem comer e só no final do dia comem muito por ansiedade. Isso pode fazer ela engordar mesmo passando o dia comendo pouco, beliscando ali pequenas porções. Doutora, a gente já viu muito as pessoas falando, né, que é bacana comer de 3 em 3 horas. É verdade isso? Vale para todo mundo esse período? O que comer de 3 em 3 horas? Hoje, principalmente pela rotina do brasileiro, eu falo que é quase impossível comer de 3 em 3 horas e não é uma recomendação que é feita mais de rotina, tá? Para a maioria da população isso não é necessário. Só orientamos não ficar longos períodos de jejum para algumas pessoas, porque isso pode desencadear alguns comportamentos de compulsão alimentar ou pacientes diabéticos que fazem insulina, usam alguns tipos de medicação e para quem está em reeducação alimentar. Então, a gente sempre vai avaliar o perfil de alimentação que o paciente tem, se ele come por ansiedade, se ele gosta de beliscar doce, se ele come mais à noite, para tentar encaixar os horários de refeição. Mas comer de 3 em 3 horas não é mais necessário. Mas bateu uma fominha ali, entre uma refeição e outra. O que é recomendável? Beliscar? O beliscar deve ser saudável. Então, ao invés de você comer uma bolachinha, um biscoitinho, um pedaço de bolo, o ideal é que você coma aquilo que te dá saciedade. O que nos dá saciedade é principalmente o que tem proteína, então é um pedaço de queijo, um ovo. O que é muito utilizado nos dias de hoje são os suplementos de proteína, como o whey protein, que facilita com uma fruta junto, ou castanhas, que é uma fonte de gordura boa. O que temos que ter no dia a dia é realmente uma organização. As pessoas trabalham e vão para o trabalho sem levar nada, sem se planejar. E é o que mais falta. Aí acabam recorrendo ao que tem de fácil acesso nas padarias, nos supermercados, que são bolachas, doces e é o que a gente não quer que aconteça. Uma fruta vale? Uma fruta é melhor do que uma bolacha, mas ela sozinha, em geral, não dá saciedade. Você come a fruta e logo depois ali de 1 hora já está buscando algo ali para comer. Então, a minha recomendação é que sempre com a fruta tem uma ingestão de algo proteico junto. Por isso que a gente sempre fala do whey, que pode ser uma opção, ou realmente algo de queijo, de atum, de ovos, tá? Que é gostoso também, né? É gostoso. Realmente dá um pouquinho mais de trabalho, para levar. Tem também as barrinhas de proteína que podem ser uma opção hoje, mas o alimento in natura sempre é a melhor opção. Com certeza. Bem, você falou que o ideal é não ficar muito tempo em jejum, né? Mas a gente tem visto muita gente, doutora, fazendo aquele jejum intermitente, com 12 horas em jejum, 14, 16, 18. É saudável isso, doutora? O jejum intermitente é uma modalidade de tratamento, de dieta, que deve ser planejada para o paciente.
Porque é já estudado isso há muitos e muitos anos, com comprovação científica de melhora de parâmetros metabólicos, de controle de diabetes, resistência à insulina, colesterol, melhora de doenças autoimunes. No entanto, o que é errado são as pessoas começarem a fazer sem o acompanhamento mesmo de um profissional. Porque o importante não é só o tempo que você fica em jejum, que pode realmente ser 12, 14, 16 horas ou até mais. O que mais importante é o que você vai comer no período que você não estará de jejum. Porque nesse restante de tempo, por exemplo, 8 horas depois, o que você vai comer nessas 8 horas tem que estar com uma quantidade correta de proteínas, dos carboidratos bons e das gorduras. Então, o que a maioria faz, simplesmente pensa, não vou jantar, não vou tomar café da manhã, vou só almoçar no outro dia. Só que naquele outro dia ela não se programou para aquelas refeições e acaba gerando até uma sensação de compulsão, uma fome muito grande, recorrendo a alimentos calóricos, industrializados, de fácil acesso, e aí ela estragou todo o benefício do jejum. Então, realmente uma modalidade benéfica, se bem feita, com acompanhamento de profissional. E o que nós fazemos muitas vezes é recomendar que isso seja iniciado de forma gradual. Você começa com um jejum de menos tempo, 10, 12 horas, e vai aumentando a depender da necessidade depois que você é avaliado por um profissional. É verdade que quando você fica muito tempo assim sem comer, e aí quando você vai comer a primeira refeição, e essa refeição é muito calórica, você acaba engordando até mais? Isso. Por isso que essa janela depois do jejum ela é essencial. E essa primeira refeição depois do jejum é o pulo do gato. Essa primeira refeição é ideal que você comece com as fibras e proteínas para não gerar o que não gostamos, que é o pico de insulina. O que é isso? Quando você come já direto um carboidrato. Vamos supor que você quebrou esse jejum só com uma macarronada, tá? Vê muito açúcar, gera um pico de insulina. Essa insulina ajuda, facilita o acúmulo de gordura. Então, se você vai quebrar o jejum em um almoço, que você comece pela salada, com a carne, e aí sim você vai para o seu arroz, para o seu macarrão, entendeu? Então, são detalhes que fazem toda a diferença no sucesso ali de quem está tentando essa estratégia. E a água também é muito importante, né, doutora? Não tem jeito, as pessoas precisam se hidratar e dizem por aí que é preciso tomar pelo menos 2 litros de água por dia. Isso vale para todo mundo? Não, não vale para todo mundo porque nós temos pesos diferentes. A recomendação é que bebamos água pelo menos ali de 30 a 40 ml por quilo de peso. Então, você vai multiplicar. Se você pesa 60 quilos vezes 30, dá ali 1 litro e 800 até 2 litros e 400 de água. Então, uma média para uma pessoa de 60 quilos seria ali 2 litros, 2 litros e 200. Mas para alguém que pesa 80, 90 quilos já é bem mais. Por isso que a gente faz esse cálculo a depender do peso mesmo. E é importantíssimo essa hidratação, principalmente para o tema que nós estamos falando, que é vontade de emagrecer, necessidade de perder peso, porque muitas vezes o nosso cérebro entende a sede como uma fome. Então, se você está sentindo que está com fome toda hora, querendo beliscar, primeiro veja se não é sede, para depois achar que realmente é a fome, porque o centro da fome e da sede são semelhantes. Então é isso, a ingestão de água é importante no processo de emagrecimento. Sim. Pesquisas já mostraram até que o baixo consumo de água engorda. Um estudo que foi publicado no jornal internacional Fronteiras na Nutrição sugere que a pouca hidratação aumenta a fome e a resistência insulínica, favorecendo o acúmulo de gordura, como você disse, né? Então, é verdade isso, se a pessoa não bebe água o suficiente ou a quantidade necessária para o peso dela, ela pode até engordar. Isso, embora a água não tenha nada assim de caloria diretamente, mas metabolicamente falando, uma baixa ingestão de água faz nossas reações químicas, ou seja, nosso metabolismo, caminhar de uma forma mais lenta. Então, o primeiro passo para quem quer emagrecer, antes mesmo até do exercício, é uma boa hidratação, com toda certeza. Aí a gente tem a alimentação, a gente tem a hidratação
E a gente tem também o sono. Tempo e qualidade de sono também influenciam no emagrecimento? Isso, é uma pecinha, um xadrez, né, que temos que combinar. O sono cada vez mais tem sido negligenciado por nós e é de suma importância. Tem estudos que mostram que dormir menos que 6 horas por noite aumenta risco cardiovascular, e quando falamos em risco cardiovascular, significa maior chance de óbito mesmo por infarto, AVC. Então, dormir bem é de suma importância. E quando falamos em dormir pelo menos 6 horas, por noite, é também chegar ao sono profundo, porque há pessoas que até deitam cedo, mas acordam várias vezes ao longo da noite e acordam cansadas. Se você dorme e não chega ao sono profundo, que é o que a gente chama de sono REM, você não tem o pico da sua produção hormonal dos hormônios, por exemplo, de testosterona e GH, que são essenciais para você ter disposição no outro dia e até ter menos episódios de compulsão alimentar. Por isso que é uma cadeia. Pessoas que dormem bem tendem a ter melhores escolhas alimentares ao longo do dia, um comportamento de escolher melhor o tipo de alimento que você vai ingerir. Tem que tomar cuidado também com o que come, né, antes de dormir, porque, por exemplo, não só com o que come, mas com o que bebe, né? Por exemplo, o café, ele muitas vezes tira o sono, né? Tem pessoas que falam que ficam com insônia, então tem que tomar cuidado com isso para ter uma boa qualidade de sono. Isso. O que você vai ingerir à noite, como a gente falou, para algumas pessoas ainda são até mais decisivas. Nós não somos todos iguais, temos alterações genéticas que chamamos de polimorfismos genéticos, e para algumas pessoas a metabolização do café é muito mais lenta. Isso acaba com que o efeito do café perdure e até durante a madrugada, muitas vezes os pacientes até acordam para fazer xixi, né, para urinar, porque realmente despertou por causa do café e ele pode ter esse efeitozinho um pouco diurético. Em relação à alimentação à noite, essas alterações genéticas também tem pessoas que vão engordar mais se comer mais à noite comparado uma com a outra. Por isso que é muito de você se conhecer também. Tem pessoas que falam, eu tiro o jantar, parece que eu já emagreço. E isso pode, às vezes, acontecer por causa de condições genéticas mesmo, que predispõem esse acúmulo de gordura. Tá certo, mas aí a gente tem também alimentação, a gente tem hidratação, a gente tem o sono e a gente tem atividade física também, muito necessária para uma boa saúde no processo de emagrecimento. Sobre isso a gente fala daqui a pouco no próximo bloco, porque agora nós vamos a um breve intervalo, mas já voltamos, não sai daí não. O Análise Direta já está de volta, hoje falando sobre a importância de cuidar de si com uma boa alimentação e com a prática de atividades físicas. Você sabia que o Brasil é um dos países mais sedentários da América Latina, segundo a Organização Mundial da Saúde? Pelo menos 47% dos brasileiros não praticam atividades suficientes para manter uma boa saúde. Esse índice coloca o Brasil atrás de países como Argentina, Uruguai e Chile em termos de atividades físicas e qualidade de vida. Doutora, quais são as consequências desse sedentarismo brasileiro? Com toda certeza, o sedentarismo pode trazer diversas consequências. Principalmente o que é visível a nós é o ganho de peso, o excesso de gordura, levando a sobrepeso e obesidade. Mas há algo que vai acontecer no nosso corpo que não é visível, mas sempre presente. Essa diminuição de exercício físico dá mais chances de ter alterações cognitivas, então maior predisposição a Alzheimer, Parkinson, demências em geral, doenças cardiovasculares mesmo, então pressão alta, diabetes, problemas renais, tudo isso pode ser influência apenas de um estilo de vida sedentário. A gente sabe que é importante que a gente mantenha uma constância, pratique exercícios físicos, né, diariamente, né, pelo menos ali um dia sim, dia não, né? Mas assim, para a pessoa que é sedentária,
como diminuir ali pelo menos um pouquinho esse comportamento? Nas práticas do dia a dia, a gente já pode tentar fazer isso, caminhar mesmo um pouco mais, então subir escadas ao invés de pegar elevador, vai fazer compras, tentar realmente colocar um tênis e utiliza já esses momentos do dia a dia para se movimentar. Muitos já vão para o trabalho ou fazer alguns compromissos de bicicleta. Então, você tentar usar o seu dia a dia para se movimentar um pouco. Durante um trabalho, se você trabalha sentado, algumas empresas hoje já até fazem isso, de a cada meia hora as pessoas levantam, fazem uma caminhada, faz algum alongamento e aí retornam para o seu local de trabalho, porque viram essa importância de se manter ativo aí ao longo do dia. Fora que para fazer alguma atividade física, muita gente acha difícil, né, procurar um lugar, fazer a matrícula, mas eu falo que a rua está aí para todo mundo, os parques públicos também. Então, todo mundo pode calçar seu tênis, fazer a sua caminhada. Dos esportes que mais crescem hoje, principalmente no Brasil, são as corridas de rua, porque é totalmente acessível, não tem hora para abrir nem para fechar, você pode correr a qualquer momento. Né? Existem parques, inclusive, 24 horas. Então, acho que é uma estratégia você ter vontade de ir e fazer. É isso. Mas, para a gente ter realmente uma boa saúde, qual é a indicação? Tem aí um tempo indicado para praticar atividades físicas? Quanto tempo por semana? Quanto tempo por dia? É igual para todo mundo? Como é que é? Tem uma recomendação geral, porque atividade física é tudo que nós fazemos de movimentação. Então, se eu levantei na cadeira, eu fiz uma atividade física. Agora, a recomendação é que você faça exercício físico de rotina, que é um exercício programado. Você foi e se dedicou àquele momento para se exercitar. A recomendação é que sejam pelo menos 5 vezes na semana de 30 minutos. Em média, 150 por minuto, ou 150 minutos por semana. Aí, algumas pessoas não conseguem 5 vezes, acabam fazendo 3 vezes na semana e aumentando o tempinho, mas seriam 150 minutos por semana de atividade moderada. O que é uma atividade moderada? É aquela atividade que você fica um pouco cansada ali, a fala começa a ficar um pouco mais difícil. Ofegante, mas não é tão extenuante também, não. Tá? É fácil, é como se fosse uma caminhada um pouco mais rápida ali todos os dias. É isso, só que assim, tem gente que mesmo sedentária acaba buscando resultado rápido e aí ela acaba indo atrás de um estilo de vida bem diferente, né? Faz ali uma mudança radical, às vezes começa a tomar um remédio para acelerar a perda de peso, ou às vezes também começa a praticar atividades físicas assim, loucamente, né? De manhã, de tarde, de noite. Tem perigo fazer tudo isso? Tem sim. Seria essencial que todo mundo tivesse um acompanhamento dos diversos profissionais para um planejamento alimentar, realmente uma nutricionista, porque uma dieta que nós chamamos, que é ali o que você vai comer ao longo do dia, não é igual para todo mundo, não serve para todo mundo, né? Então, você não pode simplesmente parar de comer. Eu vou tirar o carboidrato e pronto, está resolvido. Isso não é saudável a longo tempo e faz com que muitas pessoas até emagreçam no começo, mas podem reganhar facilmente esse peso depois. Porque quando você faz com equilíbrio, um planejamento alimentar adequado, começa um exercício físico de uma forma planejada, do que cabe ali para você. E se for necessário medicação com a dose e o acompanhamento adequado, é difícil de você depois reganhar tão fácil esse peso. Se você vai da sua cabeça, pega na internet, dicas e começa, pode ser que logo depois que você cansa, você volte a acumular aquela gordura, aquele peso, tudo novamente. Fora a quantidade de lesões que podem ter, né, em exercícios físicos de alta intensidade, sem um acompanhamento devido. Não é fácil. É verdade, é bastante complicado. E ganhar tudo de novo depois não é bacana, né? Não é uma recompensa legal. Não é. O efeito sanfona não faz bem para o nosso corpo, porque se você emagrece, sem fazer essa analogia, sem um acompanhamento muito radical, você emagrece, perde gordura, mas também perde músculo. E a gente nunca quer que isso aconteça. E depois, se você volta a engordar novamente, só vem a gordura. O músculo não vem assim tão fácil. Então, acaba que para o seu metabolismo
sedentarismo para a sua saúde não foi algo saudável. É isso. Bem, mas a gente sabe que a maioria das pessoas tem dificuldade de ir para a academia, né? Seja aí por falta de tempo ou falta de motivação. E aí a gente tem aí alguma alternativa para mudar essa situação? Tem. A academia, nós como médicos que trabalhamos com isso, sempre vamos orientar o que é o melhor para o paciente. A academia, que é o treino resistido, resistido é com pesos, que você fortalece os músculos e ganha massa muscular, é sempre recomendado. Mas não tenho nenhum tempo no momento, não dá para fazer esse tipo de treino. Você pode, por exemplo, fazer exercícios com o peso do seu corpo em casa, de 30 a 20 minutos. Aí, nesses casos, você até acha plataformas, aplicativos na internet hoje com bons profissionais orientando para fazer em casa mesmo, com o peso do seu corpo. Ou, como eu disse, procurar alternativas que sejam de fácil acesso e não tem nenhum custo direto, que é como a corrida de rua mesmo, tá? Para quem tem filho ou criança em casa, dá para fazer com o peso do corpo do filho também, Exato. né? Esses de exercício em casa são plataformas que têm crescido muito no mundo inteiro, porque dão resultados, se você faz ali todo dia certinho com acompanhamento, é bem legal. É isso. E para quem é sedentário, eu vou trazer agora uma boa notícia que pode motivar as pessoas a começarem a se movimentar. Cientistas revelam que bastam 15 minutinhos diários de um certo hábito aí para aumentar a imunidade. A constatação foi apresentada durante um encontro anual da Sociedade Americana de Fisiologia. Vamos ver. Foram pesquisadores da Universidade de Houston, nos Estados Unidos, que descobriram que bastam apenas 15 minutinhos de atividades físicas por dia para aumentar a imunidade. E não precisa ser nenhum exercício de alta intensidade, não. Para chegar a essa conclusão, os cientistas recrutaram 10 voluntários com idades entre 18 e 40 anos que se exercitaram numa bicicleta ergométrica por 30 minutos. E aí o sangue desses participantes foi coletado em 3 momentos. Antes da sessão, 15 minutos após o início dela e no final da atividade, meia hora depois. E já nessa amostra do sangue coletado 15 minutos depois que os voluntários começaram a pedalar, o nível de células natural killer, também chamadas de NK, já tinha subido. Essas células fazem parte da primeira linha de defesa do sistema imunológico e ajudam a identificar agentes invasores, como vírus e bactérias. Os cientistas ressaltam que mobilizar mais dessas células pode levar a uma maior proteção do corpo contra infecções, reduzir a probabilidade de desenvolver certas doenças e ainda ajuda a melhorar os desfechos de alguns diagnósticos por meio do controle das infecções de forma mais eficaz. E esse resultado de aumento das células NK no sangue foi obtido apenas nos primeiros 15 minutos de exercício, porque depois disso, na coleta do sangue feita na marca dos 30 minutos, não foi observado nenhum aumento dessa defesa. Portanto, esse novo estudo já pode encorajar aqueles que têm pouco tempo na rotina a começar a praticar algum tipo de atividade física, pelo menos esses 15 minutinhos por dia. Porque, além de ser benéfico para a saúde como um todo, ainda tem mais uma vantagem descoberta nessa pesquisa. Os cientistas acreditam que esse aumento das células NK após esses 15 minutos de atividade física pode ajudar até os pacientes oncológicos. Isso porque as células NK também são conhecidas por matar as células cancerígenas. Só benefícios, né, gente? Dá para começar por aí, né, doutora? 15 minutinhos. Dá para começar. Eu falo que todo exercício é super bem-vindo. Você colocar o seu corpo para movimentar já é um grande início. A questão anti-inflamatória do exercício é brilhante, porque no nosso músculo, na hora do exercício da contração, você vai liberar o que chamamos de miocinas, que são hormônios locais que vão regular a nossa inflamação, com agentes pró e anti-inflamatórios. Em qualquer situação, doutor, é importante ter acompanhamento médico em qualquer exercício que a pessoa comece a fazer? Sim, o ideal é que você passe por um acompanhamento médico para avaliar principalmente condições cardiovasculares, mas é possível começar uma caminhada, um exercício mais leve, até você se preparar para uma consulta,
se não for o caso de não ter de imediato. Tá certo. Bem, infelizmente nosso tempo está acabando. Eu agradeço muito pela sua presença aqui em nosso programa. E eu já peço para você deixar aí as suas considerações finais ou até aquele último recado que ficou faltando. Eu que agradeço muito a confiança. O meu recado para todos vocês é que tirem ali pelo menos 1 hora do dia para a saúde de vocês. Isso inclui um cuidado com a alimentação, com a compra do seu supermercado e com a rotina de exercícios físicos. Vocês não vão se arrepender. É a melhor forma hoje de prevenir e tratar qualquer tipo de doença, com toda certeza. Ótimo recado, né? Ficam aí, então, as dicas da doutora Júlia. Muito obrigada, viu, mais uma vez. Eu que agradeço. Bem, e se você quiser rever esse programa, acesse o canal HIT Jornalismo no YouTube. O Análise Direta fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.